vamos lá. Os níveis de natação. Aqui na Raia do Meio temos a Pé de Maio Preto. Ela nada mais, né? Tem mais capacidade técnica para nadar. Se vocês olharem a abraçada, é uma abraçada mais suave. Aqui na raia da minha esquerda, a de Maio Azul, ela está começando a nadar, com o tempo parada, voltou. Essa que está vindo aqui agora, ela também está refinando o motor dela de nado crawl. Então a grande maioria aqui são de iniciantes ou iniciados, né? São pessoas que são da natação mesmo como atletas de natação. Então o padrão motor de cada um é diferente, né? A velocidade da pernada também é individual, então nem todos terão a mesma velocidade de pernada, que vai interferir diretamente na flutuação, né? Quando a pessoa não faz uma pernada muito boa, independente da velocidade, a frequência e amplitude, né, correta, ela não consegue ter um deslize muito bom, entendeu? E muitas vezes espalha muita água. Em alguns casos eu falei isso aqui, as pessoas batem na perna com muita força. Essa atleta aqui mesmo, ela é atleta de natação, ela é aberta, quase que o calcanhar dela não sai de dentro da água. E aqui à minha esquerda, que também veio de Maio Preto, também já nada há muitos anos, praticamente o calcanhar não sai de dentro da água. Mas ao contrário de algumas pessoas que estão iniciando, e vocês vão ver os pés batendo bastante força na água, né? Então, porque depende muito da força que faz, não da técnica. Mas a técnica a gente vai aprimorando com o tempo. Uma dica que eu dou aos alunos é nadar com as pernas sempre bem próximas uma da outra, não deixar as pernas afastadas, e uma frequência correta. E a frequência, na verdade, é individual, mas não é a amplitude do movimento, porque alguns entendem que a amplitude, fazendo como se fosse chutar alguma coisa com muita amplitude, é o que daria a velocidade na pernada, o deslocamento para frente. Mas o nado crawl, a gente tem um deslocamento maior, sempre feito pela braçada, pela alavanca da braçada, não pela pernada. A pernada a gente faz para poder também ter o deslocamento para frente, porém é mais para que o corpo fique reto. O quanto mais reto, ou seja, deitado na água estiver, melhor, porque vai gerar menos atrito no meio aquático. A analogia que eu vou fazer para vocês entenderem é como se fosse um torpedo, ou um submarino. Ele é um corpo longuito, né, comprido, e tem um propulsor na parte traseira. Então, quando aquele propulsor que é a hélice está girando em alta velocidade, ele gera um deslocamento para frente. Seria mais ou menos isso. Nossas pernas, elas são os nossos propulsores, porém ela não é responsável, é a maior responsável pelo deslocamento do nado crawl na água, certo? Só que se você também não tiver uma boa técnica de pernadas, uma frequência que é a sua frequência, não fica legal. Então tem que treinar a pernada. Então, futebol, você já fez? Então, tem atletas que vão usar o pé de pato para poder melhorar a pernada. Tem a questão de desenvolver a pernada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que está fazendo nado crawl usando o pé de pato. O pé de pato ele ajuda muito na questão da mobilidade do tornozelo e uma nova consciência para a pessoa aprender a relaxar o tornozelo. Quando a gente relaxa o tornozelo, os pés trabalham como se fosse um pé de pato natural.
porque quando a gente tensiona o pé, o músculo tibial anterior, ele bloqueia a articulação do joelho, fazendo com que a pernada fique dura. Eu sempre estou brincando aqui com meus alunos que fica parecendo com a pernada da perna da Barbie, da boneca Barbie ou do boneco Playmobil, porque não vai ter a mobilidade do joelho e, consequentemente, não vai ter mobilidade do quadril, então ficou uma pernada feia, né? E eu sempre faço a correlação com eles de relaxar os pés a ponto de lembrar da época de criança, que todo mundo quando é criança, em um momento sentou no sofá, na cadeira e balançou as pernas, com os pés relaxados. Então, sacudir os pés, né? Então, são treinos que a pessoa vai fazendo para melhorar a técnica, né? Claro, existem vários exercícios em aula de natação que nós podemos aplicar para que se melhore a mobilidade do tornozelo. Mas fora da piscina, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer dorsiflexão com caneleira ou no leg sentado ou no leg 45, que é trazer a ponta do pé para cima e estender, fazendo flexão plantar, né? Dorsiflexão e flexão plantar, para poder melhorar a mobilidade e aprender a relaxar os pés, né? E aí, se a pessoa realmente não tem uma coordenação motora, um desenvolvimento neural para fazer isso, tem que fazer trabalho fora da piscina. Esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar também. Um outro movimento que eu peço muito para os alunos fazerem em casa é realmente sentar no sofá de forma os alunos fazerem esse exercício de rotação externa, né? Botando o mini band nos pés e trabalhar aquela brincadeira como se fosse criança, né? Sentar no sofá, inclinar o corpo e sacudir as pernas, sentir que o pé está relaxado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que está começando a nadar tem medo do meio aquático por traumas, né, diversos, de se afogar. E o que eu recomendo é que a pessoa vá numa piscina onde fique de pé, preferencialmente, e a gente começa com os trabalhos de adequação ao meio aquático, né, adaptação, adequação ao meio aquático. Feito isso, todo um trabalho básico, todo professor já sabe, que é iniciar a pernada, a pessoa conseguir fazer a técnica da respiração, para não beber água, isso tudo. Qualquer escola de natação, um bom professor vai te ensinar. Mas a dica que eu dou é essa: relaxe. Se vocês ficarem somatizando demais, pensando demais no que tem que fazer em relação à perna, como mover a perna, o movimento fica mecanizado demais, fica duro. E aí termina que não sai a pernada ideal para começar a desenvolver a natação. Então, eu estou aqui nessa escola de natação tem 4 anos. Já dou aula de natação desde 2012. E o princípio é o mesmo sempre. As pessoas vão sempre chegar com a mesma dificuldade para nadar. E tem que ter calma, porque natação é calma, diminuir a ansiedade. Depois que a pessoa aprende o básico, ela vai ver que ela consegue nadar facilmente, beleza? Essas são as dicas que eu dou para quem está começando a fazer natação em qualquer piscina. Procure uma escola com uma boa capacitação, um bom profissional e confie nele. Valeu, galera. Abraço.